Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo nessa situação absurda aqui, enfim, e vou fazendo o que não tiro ainda, que são os vídeos do YouTube, certo? No vídeo de hoje vamos comentar um artigo do site da fundação do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Fernando Henrique, é neoliberal, etc e tal, e o artigo se chama Nacionalismo e Democracia na Europa e no Brasil. Então eles fazem aqui alguns comentários, algumas ponderações sobre o crescimento da extrema-direita na última década e vou trazer para vocês aqui algumas ponderações a respeito de alguns argumentos e também algumas críticas e alguns deslocamentos aqui a partir das minhas perspectivas, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que saiu agora tem mais ou menos um mês, está aqui Litoral Altura. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito, você ganha também 2 marcadores, tá? E também deixo aí a dica do meu livro de poemas, que tem um ano aí, mais ou menos, um pouquinho mais aí de um ano. E você também ganha os marcadores, você comprando só o livro de poemas, só o romance, os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Antes ainda de começar a comentar o artigo, já deixo aqui algumas dicas de livros, tá? Rapidinho. Esse livro aqui do Milor, né? Crítica da Razão Impura ou O Primado da Ignorância, que é enfim, né? uma sacanagem aqui que ele faz, uma crítica ao livro do Sarney e do FHC, tá? Então tá aqui o Dependência e Desenvolvimento na América Latina do Fernando Henrique Cardoso, que tem uma certa perspectiva ali, uma certa e grande perspectiva do Brasil como praticamente essencialmente dependente aqui na América Latina, e tem muita gente que critica isso. O Milor é um deles. A crítica do Milor aqui é mais aos aspectos linguísticos, ali, aquela verborragia, etc e tal. Mas enfim, é um livro interessante aí, tá? Para poder pensar isso aí. Tem esse livro aqui também do Carlos Castelo Branco, Caseiro do Presidente, que fala também sobre o governo FHC, e tem um prefácio do Veríssimo, tá? Então também é um livro bem legal aí. E aí, mais especificamente sobre o governo FHC, tem 2 livros aqui, A Privataria Tucana, tá? Que é um livro que conta aí o escândalo das privatizações, etc e tal, dinheiro e paraíso fiscal, tudo mais. Tem bastante coisa aqui que é útil para pensar essa questão. E também esse livro aqui, chamado O Mapa da Corrupção no Governo FHC. Tá? Um livro da Larissa Bortoni e Ronaldo de Moura. Eles falam aqui sobre, enfim, né, escândalo da reeleição, gente que, né, teve deputado assumindo que recebeu R$200 mil para poder votar a favor da reeleição do FHC. Escândalo do ProER, DNR, Sudã, enfim, né, uma série de coisas aqui. Então tem muita coisa aqui também bacana para pensar a esse respeito aí, tá? E o FHC escreveu também, deixa eu ajeitar aqui, ele escreveu também o prefácio desse livro aqui, A Sociedade em Rede, do Manuel Castells, que, para além das questões específicas aqui do livro e do conceito de rede, também ajuda a entender algumas coisas que estão ali, digamos, né, defendidas no tal artigo que a gente vai conversar com ele, sobre ele aqui hoje, tá? Então, enfim, tá aqui a dica também desse livro do FHC e vamos voltar a ele aqui rapidamente no inteirinho aqui da reflexão, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? O nacionalismo e democracia na Europa e no Brasil. Então, repito, eles estão discutindo aqui o crescimento da extrema-direita e uma certa, enfim, reapropriação da ideia de nacionalismo, tá? Então vamos falar um pouco sobre isso e vocês vão ver que essa reflexão ajuda, em alguma medida, tanto a entender o contexto que a gente está vivendo hoje, né? E também as diferenças de perspectiva dos neoliberais para os bolsonaristas, mas também as semelhanças, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, o primeiro parágrafo, vamos lá, né? Que na verdade, só para dizer aqui, quem escreveu esse texto, tá? Foi um cara chamado Otávio Dias, que ele é editor de conteúdo da Fundação FHC, jornalista, especialista em política e assuntos internacionais, foi correspondente da Folha de São Paulo em Londres e editor do site Estadão. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que ele diz aqui, tá? O artigo é de junho desse ano, tá? De 2024. Tá? Então, ele diz aqui: Crise e atualização da democracia. Como entender o ressurgimento do nacionalismo autoritário? Que desafios ele coloca para a democracia? Estas foram algumas das questões discutidas neste webinar, né? Que é um webinário, né? Que é, enfim, né? Digamos, é um seminário da web, né? Virtual. E aí marcou o lançamento da nova publicação da Plataforma Democrática, tá? Para início de conversa, eu já acho que o que está acontecendo no Brasil, já faço aqui até uma
Não, um deslocamento, para mim, não é, a gente não pode chamar de nacionalismo autoritário, por vários motivos. Então vamos lá. Vários deles, quase todos eu já discuti aqui em outros vídeos do canal. Primeiro, eu acho que não existe patriotismo nem nacionalismo, menos ainda no Bolsonaro, né? O Bolsonaro, na verdade, é um imbecil, né? E, ao mesmo tempo, um conservador nos costumes e um retardatário do ponto de vista intelectual da visão de país. Então, quer dizer, é um sujeito que, ainda que ele tenha, né, participado aí do Congresso 20 e tantos anos antes de virar presidente, não tem a menor noção de país, não entende o que é o Brasil, não tem a menor ideia do que é o Brasil, e um dia ele acordou para a existência da política, mesmo que ele estivesse lá há bastante tempo, né? Ele estava ali, na verdade, fazendo um papel de defensor de valores e de direitos de uma categoria muito estrita, que são os militares, e a partir da perspectiva dele, que é um neoditadorzinho, enfim, né? E conservador nos costumes. Então, e aí o Bolsonaro, nitidamente, ele é um sujeito que a vida dele, a verborragia dele, a perspectiva de vida dele gira em torno dos costumes. E ele decidiu brincar de presidente, decidiu brincar de chefe do executivo. Aí você vai ter que automaticamente entrar em contato com questões que estão para além dos costumes, questões econômicas, questões ali de gestão do Estado, etc. e tal. Nunca teve a menor vocação para isso, a menor noção do que é isso, e colocou lá um sujeito que é o Paulo Guedes, que não é conservador, que não é, entende, patriota, não tem nada nem de conservador nem de patriota, é um neoliberal dos mais radicais, né? E isso prova que ele não tem nada de patriota, o Bolsonaro. O Bolsonaro é um analfabeto político. Esse é o ponto, tá? E aí, agora, quando você olha, né, o desenho da verborragia do Bolsonaro e etc e tal, não, porque somos patriotas, a gente voltou a amar a bandeira, voltou a amar o hino, isso é tudo goela, né? Tudo goela. Por que é goela? Porque se ele fosse patriota mesmo, ele não dizia que o Brasil é um lixo. Quando você é patriota mesmo, isso não sai nem sem querer, entendeu? E o cara tá ali dando uma entrevista para não sei quem, dizendo que não, porque pô, tu acha que o cara da Dinamarca vai vir, acho que foi da Suécia, vai vir aqui para esse lixo? Quem é patriota não diz isso nem brincando, sabe? Para além disso, se ele fosse patriota, ele também não venderia a refinaria da Petrobras para os árabes pela metade do preço. Isso não é coisa de patriota, não é coisa de nacionalista. Para além disso, ele também não colocaria o Paulo Guedes lá, se ele fosse patriota, se ele fosse nacionalista. Paulo Guedes é um neoliberal, defensor de privatizar praia, privatizar até a mãe. Então, assim, que patriota que o Bolsonaro é, né? E também não manteria o PPI do petróleo do Temer. E Temer, Pedro Parente, que é um cara do PSDB do Fernando Henrique. Então, assim, se você é patriota mesmo, né, nacionalista mesmo, você não vai bancar uma política de paridade internacional podendo fazer o subsídio, ter uma Petrobras na mão que, pô, né? Então, assim, esse papo de que a gente está vivendo o ressurgimento do nacionalismo autoritário, a gente está vivendo no Brasil digamos, né, não é nem um ressurgimento, porque essas figuras que a gente está vendo aí, que surgiram junto com o bolsonarismo, elas são, talvez a gente possa chamar de ressurgimento, mas esse ressurgimento não é nem do nacionalismo e também não é do autoritarismo estrito sensu. Ele é uma mescla entre elementos autoritários, mas também um entreguismo idiota e radicalmente sem nenhum tipo de autorreflexão, de autopercepção, né? E isso tudo permeado pelo que eu tenho chamado aqui de reflexividade negativa da direita brasileira, que é um neomazombismo, complexo de double doodle, enfim, e o mazombismo antigo, tudo isso repaginado e disfarçado de, enfim, defesa da família, do conservadorismo, etc. e tal, ou da globalização, ou do individualismo, tudo isso estrito sensu. Eu acho que é isso que a gente está vivendo, muito mais do que um ressurgimento do autoritarismo estrito sensu. Aí algumas pessoas podem dizer, bom, mas Bolsonaro tinha um plano de dar um golpe de Estado, etc. e tal. Realmente tinha um plano de dar um golpe de Estado. Esse golpe de Estado não funcionou por culpa do próprio Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro se cercou de neoliberais, né? E se cercou de figuras ali para as quais não interessa agora, nesse momento, um golpe de Estado, uma ditadura militar, etc. O
contexto atual não pede isso, né? E por isso que ele não conseguiu configurar isso aí, tá? Então eu acho que assim, que eu já faço uma ponderação a isso aqui, lembrando o vídeo que eu fiz aqui sobre a mescla do Robinson Crusoe com o Robin Hood. O Bolsonaro e esses bolsonaristas, eles são mais ou menos isso aí, uma galerinha que eles têm uma espécie de idealização meio Robin Hood e meio antissistema. E isso também é um detalhe para poder colocar em questionamento radical essa ideia de patriotismo do Bolsonaro. Como é que tu é um patriota antissistema? Não faz sentido isso. Não tem o menor nexo você ser patriota e antissistema ao mesmo tempo, né? Enfim. O máximo que você pode ser ali é um defensor de uma troca de sistema. Antissistema radical ou né, na goela, tu não é. Então, ou tu é patriota ou tu é antissistema, não dá para ser os dois. Bom, e aí vamos lá, né? Porque aí eles continuam aqui e a gente vai mantendo a reflexão. Diz aqui o texto, né? O nacionalismo é um tema pouco integrado à tradição das ciências sociais, que enfatiza a desigualdade socioeconômica, a distribuição de poder desigual e trata o nacionalismo como uma mistificação. Vamos lá, não é verdade isso. Isso aqui não é uma afirmação correta, tá? Me parece que ou isso aqui é uma falta de leitura ou é um vínculo radical às teses neoliberais e globalizantes um vínculo esse que faz a pessoa ignorar um debate gigantesco que existe sobre o nacionalismo, sobre a nação, sobre o Estado nas ciências sociais. Cito aqui vários exemplos, né? Então vamos lá. O Christian Kumar tem esse livro aqui, da Sociedade Pós-Industrial a Pós-Moderna, está discutindo aqui keynesianismo, está discutindo, enfim, a posição do Estado e a posição da economia. Esse livro aqui é muito mais sobre essas questões econômicas do que qualquer outra coisa, tá? Vamos lá, o que mais? Deixa eu botar aqui. Rajon Chan está aqui. Agora, quase tudo isso aqui são textos atuais, tá? Rajon Chan discute aqui a questão do Estado, da nação, etc e tal, e é um pensador aqui, né? A formação dele ele é especialista em economia do desenvolvimento, professor adjunto de economia política de Cambridge, tá discutindo isso. O que mais? Vamos lá. O Chomsky também discute isso pra caramba aqui, no Lucro às Pessoas, em vários outros livros também. O Chomsky é linguista, filósofo, etc e tal. O Ciro Gomes está discutindo isso aqui. O Ciro Gomes, além de político, também é cientista social, né? Também é cientista aí da ciência política e tal. O que mais? Nesse livro aqui que eu tenho, que é o livro do Manifesto Comunista, mas comentado por vários pensadores, inclusive um deles assina o artigo aqui citado pela Fundação FHC, que é o Daniel Arão Reis, tá? Que é professor de História. E aí tem gente aqui de Sociologia, tem gente de Teoria Política, tem gente de, enfim, né? Tem gente do Departamento de Economia da UF, tem gente aqui do Departamento de História, filósofos, entendeu? Então todo mundo discutindo o Estado aqui. Tá? O Emir Sader está aqui. Nesse livro ele discute aqui a questão do Estado da soberania, que é uma discussão do nacionalismo. Nesse livro aqui também, conectado com outros países da América Latina, mas fazendo articulação com o Brasil. Tá? Essa galera aqui tem 6 artigos aqui sobre a China, discutindo o Estado, discutindo a economia estatal, discutindo o papel da nação e do nacionalismo, etc. e tal, no mundo atual. Tem o Thomas Piketty discute isso aqui, Uma Breve História da Igualdade. Tem um capítulo dele aqui, né, que diz aqui exatamente o seguinte aqui, Cadê? Vamos lá. Onde está aqui? Do Estado Social Nacional ao Estado Social Federal, por um federalismo social e democrático. Está discutindo o nacionalismo, a nação, o papel do Estado, etc. e tal. O Yasha Moon, que está aqui, O Grande Experimento, certo? Vamos lá, aqui, Porque as democracias diversificadas fracassam, como podem triunfar? Capítulos aqui do livro dele, tá? Aqui, Qual deve ser o papel do Estado? Capítulo 4. O patriotismo pode ser bom? Capítulo 5. E etc, etc, etc. Está discutindo nação, nacionalismo, patriotismo, etc e tal. Vamos lá, aqui, o Oliver Stunkel, O Mundo Pós-Ocidental, Potências Emergentes e a Nova Ordem Global. Está discutindo aqui nacionalismo, nação, Estado, economia, etc e tal. Tá? O Gessé Souza aqui no Brasil. Peguei só 3 aqui, eu tenho vários livros dele aqui. Peguei 3
nos quais os três têm Brasil no título. Brasil dos humilhados, quer dizer, né, o outro aqui não é Brasil, é a elite do atraso, mas está discutindo aqui Bolsonaro, bolsonarismo, Estado, nação, nacionalismo, etc. e tal. Esse aqui, a guerra contra o Brasil. Tá? Então está aqui, né, como os Estados Unidos se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro. Está discutindo nação, nacionalismo, relações internacionais. Então, assim, de onde tirar essa ideia de que não se discute isso nas ciências sociais? Não sei de onde. Talvez essa conclusão aqui seja uma conclusão apressada de quem está muito preso, e vocês vão ver que isso comparece no restante inteiro do artigo de maneira evidente, há uma perspectiva de mundo para a qual o Estado é algo atrasado, e aí automaticamente, né, começam a entender que qualquer discussão sobre o Estado é retrógrada ou simplesmente não existe, porque não estão nem lendo isso. E isso se justifica quando a gente entende que se as pessoas estão muito vinculadas a essa noção de rede, que é essa que o FHC está aqui prefaciando, acabam se articulando com essa ideia de modernidade líquida, que é uma defesa ingênua do fim do Estado-nação, né? Essa ideia do Agamben aqui, de que todos os povos são ciganos e que ninguém mais discute essa questão de local e tudo mais, tá? E a ideia aqui também do Sloterdijk, né, de que todos estamos no mesmo barco, e aí tem as hordas, e ele diz que aqui ninguém se define mais por pátria, certo? E aqui essa galera pós-moderna que tende a entender a nação como, ele mesmo diz aqui, né, como comunidade imaginada, certo? Então, assim, e aí repito, como eu já fiz vídeos aqui falando sobre isso, essas perspectivas não são completamente descartáveis, pelo contrário, elas fazem, se a gente pega isso aí e entende de maneira complexa, lê de maneira complexa, isso aqui está existindo também, mas a ideia de nação, de Estado, de país continua existindo também, né? E aí o cara fica muito preso nisso aqui, já falei que para mim, o sujeito fica preso nisso aqui, ou ele vira um ingênuo líquido, esquece o lugar, ou vira um neoliberal. Acredita que não tem mais isso, é todo mundo indivíduo, todo mundo, individualismo é o que existe, é o que há, o que sobrou, mercado, blá blá blá. Vai contar essa historinha lá nos Estados Unidos, para ver se eles acreditam nisso, né? Chega lá com uma empresa, lá eu sou brasileiro, tem uma empresa aqui, quero exercitar o livre mercado aqui contra os concorrentes dos Estados Unidos. Tá bom, só um minutinho que eu já volto aqui com um imposto para você, tá? Espera um instantinho. Então, assim, esse papo de que o Estado acabou, etc e tal, é uma ilusão isso, né? E nitidamente uma ilusão típica dos neoliberais e dos globalizaloides, ou dos ingênuos líquidos, tá? Bom, e aí ele continua aqui então, diz que esse nacionalismo está pouco integrado à tradição das ciências sociais. Já mostrei que não está, né? Não está, não. Mas a nação, continua ele, né? Aqui é uma realidade efetiva e afeta a vida das pessoas. O fato de viver em um país implica em direitos, obrigações, problemas e desafios comuns. Não se deve desconsiderar a importância do nacionalismo na narrativa política, alertou o sociólogo Bernardo Sorge, organizador do livro digital Nacionalismo e Democracia na Europa e no Brasil. Tá? E aí ele segue aqui dizendo onde está publicado e tudo mais. Segundo ele, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda fazem uso do nacionalismo para tentar excluir os outros, como não sendo parte da nação verdadeira e não ter direito de participar do jogo democrático. Mas existe uma perspectiva nacionalista democrática que depende da capacidade de prometer e construir um futuro melhor. A falta de perspectiva dá lugar a uma idealização do passado, no qual se enraiza o discurso nacionalista reacionário e conservador, disse o professor titular aposentado da UFRJ, né? Várias questões aqui também para discutir, tá? Se não der tempo de fazer isso tudo no vídeo de hoje, eu faço até mais um vídeo para amanhã discutindo o restante aqui. Mas vamos lá. Primeiro ele diz que, segundo o pensador aqui, né, o Bernardo Sorge, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda fazem uso do nacionalismo para tentar excluir os outros como não sendo parte da nação verdadeira e não ter direito de participar do jogo democrático. Mas existe uma perspectiva nacionalista democrática, blá blá blá. Na verdade, assim, primeiro, resta saber quem ele está chamando de extrema-esquerda, né? Porque extrema-esquerda no Brasil é uma minoria da minoria da minoria, tem 3 partidos ali, nenhum deles tem deputado e nem prefeitura. Então, de quem que ele está falando? Né? Enfim,
Se ele estiver falando do PT, se ele estiver falando do Ciro, se ele estiver falando do PSOL, etc e tal, é um equívoco gigantesco isso aqui, por uma série de motivos, dentre os quais, né, ele diz que os outros, tenta excluir os outros como não sendo parte da nação verdadeira. Na verdade, quem exclui de fato os outros é a direita quando governa. Exclui os outros da comida, da renda, do emprego e etc e tal. Basta ver os números, né? Para além disso, o FHC, apenas para ficar num exemplo aqui pontual do governo dele, ele dobrou a dívida pública brasileira sem nenhuma contrapartida de investimento nacional. Nenhum, não fez nada, né? E dobrou a dívida pública aqui, quer dizer, então, quem são os excluídos, né? Resta saber isso aí. Já a esquerda não, pelo contrário, o Lula está fazendo uma coisa aí, o Lula fez um negócio que é essa frente ampla, né? Que na verdade a esquerda que é obrigada a fazer isso no Brasil, porque a esquerda é minoria, do ponto de vista aí do imaginário popular, enfim, da visão de país da massa da população. Tanto é que existem 80% de senadores de direita, 70 e tantos de congressistas de direita, deputados, né? Prefeituras, então, tem até mais que isso, né? Das 5 mil e poucas prefeituras no Brasil, 4 mil e tantas são da direita. Então, quer dizer, quem é obrigado a dialogar com a diferença radical no Brasil é a esquerda, né? Quem exclui de fato é a direita. Quando governa, o Bolsonaro não fez aliança com ninguém de esquerda para poder ganhar a eleição, né? Ele fez uma aliança, ele e o partido do vice, e só, porque ele sabia que ele ia chegar lá e ia ter maioria no Congresso. Então, assim, bom, e aí ele diz que existe, então, né, porque essas expressões aqui não são... a gente tem que avaliar isso aqui de maneira profunda, porque quando diz que você exclui, né, da participação do jogo democrático, o que significa isso? O que significa participar do jogo democrático? Participar do jogo democrático significa ter direitos, ter deveres. E direito significa você ter uma renda bacana, ter um emprego bacana, ter uma grana boa ali para você viver bem e poder participar do jogo democrático, e não viver de uma forma praticamente ali, né, uma máquina de trabalhar, dormir. Participar do jogo democrático é muito bonitinho falar isso, né? Então, ao mesmo tempo, essa galerinha se reúne para dizer que o cara tem que trabalhar, tem que almoçar em 15 minutos com uma mão e comer com a outra, porque nos Estados Unidos comer um hambúrguer com uma mão e trabalhar com a outra em 15 minutos, porque nos Estados Unidos fazem isso. Isso é participar do jogo democrático? Não é não. Né? Bom, enfim, e aí... ele bota esse mães aqui, né, e diz que existe uma perspectiva nacionalista democrática. A perspectiva nacionalista democrática no Brasil é da esquerda. A direita não tem perspectiva nacionalista nenhuma. O Bolsonaro, se ele desse um golpe, né, ele ia manter o maior pagamento de dividendos para os acionistas da Petrobras da história do Brasil. 6 vezes maior do que a média mundial daquele momento ali, 2022. Metade dos acionistas da Petrobras mora fora do Brasil, são estrangeiros. Que nacionalismo é esse? Que papo é esse nacionalismo? Então, assim, se ele desse o golpe, ele ia continuar botando dinheiro na mão de gringo, ela babar o ovo do Trump, dizer I love you, e toma aqui, entendeu? Mais um pouquinho, entendeu? Então, o que essa gente está enxergando, né? Um negócio meio estranho isso. E aí, para finalizar, ele fala da idealização do passado, né? E ele diz que a falta de perspectiva dá lugar a uma idealização do passado. E tem vários comentários sobre isso aqui também. Primeiro que, na verdade, quem tem uma falta de perspectiva sobre a questão nacional são os neoliberais. E que se a gente olha para o Bolsonaro e tenta pensar essa questão, a gente vai entender que no caso dele não é uma falta de perspectiva, é burrice mesmo, uma perspectiva idiota, né? Já falei que o Bolsonaro é uma obra aberta, escancarada da direita brasileira, né? Porque ele acha que ele é nacionalista, né? E ao mesmo tempo tem um comportamento radicalmente patético em relação ao Trump, aos Estados Unidos e à economia brasileira, ao projeto de desenvolvimento, etc. e tal, né? Ele chegou tem situações envolvendo o governo Bolsonaro que são ridículas, assim, o cara reclamando que a Petrobras está ganhando muito dinheiro, né? Tá na mídia isso, é só ver. A Petrobras está lá ganhando demais, o povo é que está pagando, e não fez nada para mudar isso, porque ele não sabia nem o que estava fazendo ali, né? Para ele mudar isso, bastava ele demitir o ministro da Economia e colocar alguém ali com um projeto de
democrático nacional e acabar com essa porra, né? Então, assim, agora, no caso dos neoliberais, eles não têm uma perspectiva nacional por adesão ideológica à perspectiva neoliberal, né? Então, quer dizer, essa falta de perspectiva, no caso dos neoliberais, ela é um projeto, ela não é meramente uma alienação, como é o caso do Bolsonaro, né? Enfim, e aí, quer dizer, né, ao mesmo tempo, quando você acredita que a ideia de nação é uma idealização do passado, você começa a acreditar que a esquerda está lá, como disse o Jabor lá, né, naquela crônica patética que ele fez na época lá das manifestações, porque essa gente aí do MPL é um bando de esquerdistas da década de, sei lá, né, são aí, enfim, né, retardatários de uma esquerda falida da década de 50 do ano passado, do século passado, etc e tal, quando o mundo desenvolvido inteiro, talvez salvo aí os Estados Unidos, está pensando essa questão e tem, né, carga tributária de 30% a 40% ali, com serviço público para todo mundo, e com, entendeu? Então, quer dizer, sabe, que idealização do passado é essa? Né? Tu vai ver o tamanho do Estado nos Estados Unidos, é o maior do mundo disparado, entende? Então, assim, China também, que é o país que mais está crescendo aí, a Europa tá quase inteira, né? Que passado é esse aí que ele está falando, né? Enfim. Então, e aí depois ele começa a dizer aqui que isso está dando lugar a um discurso nacionalista reacionário conservador. Discurso reacionário conservador, concordo, nacionalista não tem nada, certo? Aí eles continuam, né? O livro, disponível gratuitamente, traz 6 artigos originais que abordam o recrudescimento do nacionalismo e, quer dizer, como, né, como o recrudescimento do nacionalismo está sendo enfrentado ou promovido na Europa e no Brasil pela esquerda e pela direita tradicionais, bem como pelas organizações da sociedade civil. Repito, não, é uma leitura para mim ruim disso, porque a gente não está vendo um recrudescimento do nacionalismo, né? No caso brasileiro, eu expliquei aqui no início do vídeo o que é para mim, uma mescla aí de uns 3 ou 4 elementos distintos disso aí. Agora, o que a gente está vendo é e isso que eu vou dizer agora no caso do Bolsonaro e do bolsonarismo, é uma lógica radicalmente retardatária e sem nenhuma percepção de país. Mas no caso da esquerda não, isso já é pensado, refletido, ponderado. O livro do Ciro Gomes mostra isso muito bem. Ele faz uma filosofia comparada com o mundo e mostra, ninguém está caindo nessa aí não. Está todo mundo botando o Estado para funcionar e para fazer os países caminharem, né? Então, assim, o que a gente está vendo, então, em alguma medida, na verdade, um baixar a bola das teses alucinadas e, enfim, né, otimistas demais com a globalização. Tem um monte de gente que está começando a ver aquele papinho furado lá de fim do Estado, fim da história, blá blá blá, isso é tudo conversa fiada. Tem um monte de gente aí botando o Estado para funcionar, entendeu? Não só no sentido dos serviços básicos, mas também investimento em infraestrutura, investimento em uma série de coisas aí, e a gente está aqui, entendeu? Acreditando nisso aí, né? Então não há recrudescimento de nacionalismo, há botar o pé no chão e dizer, pera um instantinho, que papo é esse de globalização, entendeu? De repente estão querendo enganar a gente pra gente abrir a porteira aqui, sacou? E perder com isso. Então é importante pensar isso aí também, tá? Pra gente poder tentar ir desenhando alternativas, tá? Bom, e aí eles assinam os textos e exploram caminhos possíveis para o nacionalismo respeitoso dos valores democráticos. E aí finalizo aqui o vídeo com uma ponderação sobre o Bolsonaro e sobre a obra aberta que o Bolsonaro representa. Está aqui, né, o tema do traidor e do herói do Borges, é um dos melhores textos para entender o que é o Bolsonaro no Brasil atual. Tá? Ele é o herói, é o mito, que é ao mesmo tempo um traidor da farsa que é a perspectiva de Estado e de economia da direita brasileira para o Brasil. Mas, enfim, para finalizar, eu diria aqui então o seguinte, tá? Que os caminhos que a gente tem que buscar não estão apenas conectados aos valores democráticos. Essa palavra aí, também muitas vezes, ela apaga a complexidade, porque ela começa a virar aquela historinha que eu já falei aqui, né? Daquela palavra que, de tanto ser repetida, não diz mais nada, né? Então a gente tem que construir um nacionalismo cosmopolita, articulando a economia local com a economia
internacional e protagonismo solidário, articulação com outros países, mas defesa também de valores aqui dentro, porque lá eles estão fazendo isso. O desemprego aumenta nos Estados Unidos, eles aumentam o teto de gasto, gasta dinheiro público, protege a economia local, e a gente aqui fica brincando de neoliberalismo, e o peruquinha da Argentina, o Milei, indo lá bater nas costas do Trump, quer dizer, entendeu? Então a gente tem que pensar isso aí, porque a alternativa me parece que está nessa articulação do nacional com o global, uma articulação complexa. E aí eu continuo aqui no vídeo de amanhã, fazendo o restante das reflexões aqui desse artigo, porque tem muita coisa bacana aqui, tá? Então é isso, pessoal. A gente se fala aí no vídeo de amanhã. Grande abraço aí. Tamo junto. Fui.